Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa comunidade, aqui da Mentoria Clube Invest. Mais um vídeo de análise das carteiras dos alunos, uma análise das carteiras de alguns membros da nossa mentoria. Como vocês sabem, todos os meses a gente vem aqui, eu pego algumas carteiras como exemplo e faço esse direcionamento, tudo com base no que eu ensino para vocês lá dentro, no nosso jeito de investir, no nosso jeito de analisar, né, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, tudo com base em como eu invisto, em como a gente estrutura uma boa carteira de investimento diversificada, focada na multiplicação de patrimônio, focada na geração de renda passiva mensal. Então esse vídeo é de muita importância para quem eu estou fazendo essa análise, obviamente, mas para você que eu não estou fazendo análise, você vai usar esse vídeo como exemplo para você utilizar os conhecimentos, as dicas que eu vou passar aqui no seu portfólio, na estruturação da sua carteira. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia também. A primeira carteira que eu separei aqui é do Mauro, nosso aluno. Ele mandou o print aqui da sua carteira, pelo que eu entendi, ela na corretora Rico, né? Aqui está toda a diversificação. A Rico tem esse lado positivo que eles separam aqui, né, em classes de ativos. Por exemplo, ele tem 72% no Tesouro Direto, 16% em fundos imobiliários e 11% em ações. A sua carteira dele está diversificada dessa maneira, um total investido de R$ 10.188. Aqui mostra a rentabilidade, né, desde o mês 2 de 2024, que é quando ele começou a investir. Primeiro ponto interessante aqui da carteira do Mauro, um ponto legal já falando aqui sobre a estruturação, a macroalocação dele, a macroalocação de ativos, que nada mais é do que a porcentagem em cada classe. Ele está com a maior parte aonde? Maior parte no Tesouro Direto, na renda fixa, mais especificamente aonde? No Tesouro Selic 2029 e no Tesouro Selic e no Tesouro IPCA 2029 também. Quando a gente está começando, a gente vê aqui que o Mauro ele começou no mês 2 de 2024, ou seja, poucos meses atrás. Tem que ser assim mesmo, pessoal. Você tem que começar a maior parte ali na renda fixa. Enquanto você está aprendendo, enquanto você está estudando, você vai diversificando aos poucos. Porque, por exemplo, aqui a gente tem o Tesouro Selic 2029, ele tem cerca de 50% da carteira dele está no Tesouro Selic e 2.000 no Tesouro IPCA. Aqui é um investimento de curto prazo e aqui é um investimento de médio prazo. Mas a maior parte, né, 70% da carteira, como a gente viu, está na renda fixa e tem que ser assim. E aos poucos você vai diversificando, aos poucos, à medida que o seu conhecimento for aumentando em fundos imobiliários, em ações, propriamente investimentos do exterior também, você vai aumentando as porcentagens de acordo com o que seu conhecimento for aumentando, de acordo com o que sua experiência for aumentando ali nas demais classes. Pulando aqui então que a gente viu, a renda fixa, ele tem um investimento de curto prazo, né, que seria o que? A reserva de emergência. Eu acredito que ele esteja montando a reserva ainda, né? Que a reserva de emergência a gente tem que definir o que? Um valor meta para ela. Não adianta a gente investir em reserva de emergência e não saber qual seria esse valor meta. Por exemplo, a gente vai multiplicar ali os nossos gastos mensais, os nossos gastos fixos mensais por pelo menos ali 6, que seriam 6 meses. Então ele multiplica e define esse valor. Por exemplo, vamos supor que o valor meta dele seja 15 mil reais. Então ele vai ali alimentando essa reserva todos os meses. Quando chegar no valor meta, né, ele pode diversificar mais nas demais classes de ativos. Então a prioridade inicialmente, ele está começando a montar a carteira, são poucos meses, tem que ser a reserva de emergência. Pode sim ir diversificando também nas demais classes, como ele está fazendo, Tesouro IPCA, ações, fundos imobiliários, mas a prioridade tem que ser chegar no objetivo da reserva e deixar, depois que chegou no objetivo, né, deixa ela lá rendendo, quietinha, e aí você foca nos investimentos de longo prazo. Então, ok, renda fixa é isso mesmo, a gente tem que ter ali a prioridade, que é para curto prazo, a reserva de emergência, e também um investimento em renda fixa, eu gosto muito de ter também um investimento de renda fixa atrelado ao IPCA de médio ou longo prazo, igual ele tem aqui o Tesouro IPCA 2029, né? Lembrando que o Tesouro IPCA 2029 ele não serve para reserva de emergência. Por quê? Porque a gente tem que levar ele até o vencimento. Já o Tesouro Selic não. O Tesouro Selic, ele pode, apesar dele ter o vencimento também de 2029, a gente pode movimentar, pode colocar, pode tirar a qualquer momento, que é o tipo de renda fixa ideal para quando a gente investe para, por exemplo, a reserva de emergência. Já pulando aqui para a carteira dele de fundos imobiliários, ele me mandou aqui tudo separado em relação aos seus fundos imobiliários diversificados ali na corretora Rico. Já um ponto importante aqui, pessoal, já uma dica. É importante a gente consolidar a nossa carteira em algum desses sites de consolidação. Eu sempre falo isso em todas as aulas, porque se a gente deixar aqui só pela corretora, a gente fica um pouco perdido, né? E facilita a sua análise, facilita o seu controle e
facilita o seu rebalanceamento. Por exemplo, no Status Invest ou no Investidor 10, ele vai consolidar tudo, vai mostrar a porcentagem que a gente tem em cada classe, a porcentagem que a gente tem em cada ativo, e isso facilita bastante para a gente, como eu disse, para a gente estruturar e organizar, né, e deixar nossa carteira de forma segura. Mas já trazendo aqui para vocês, já tem, apesar de estar começando, ele já tem 10 fundos imobiliários, né? Eu já considero um número bem ok, uma quantidade bem ok, principalmente pelo fato de ele estar começando. E aqui eu separei para vocês verem a diversificação. Por exemplo, ele tem um fundo de shopping, que é o XPML, show de bola, 2 de galpões logísticos, BTLG, XPLG, gosto muito, 2 de lajes corporativas, o HGRE e o Vino, um híbrido de tijolo, o HGRU11, muito bom, e 3 fundos de papel, o MXRF11, KNCR e o VGHF11. Esses 5 aqui, esses 5 setores são os principais, né? Eu falo que esses 5 aqui talvez sejam inegociáveis. A gente tem que ter uma diversificação dentro desses 5 e, né, toda a carteira deles está bem diversificada aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, né, só em relação às porcentagens, para ele não se expor demais a papel, não expor demais, por exemplo, a lajes corporativas, a um único setor. Tem que estar muito bem diversificado, muito bem estruturado e organizado. Por isso a importância do Status Invest, por exemplo, ele vai mostrar exatamente a porcentagem que você tem em cada um desses setores. O Investidor 10 também mostra isso pra gente, tá? Então, para você não acabar se expondo demais a papel, por exemplo, é importante você consolidar a sua carteira nesse site e utilizar a corretora só mesmo para você abrir, fazer o seu aporte e fechar. Pronto. Ele não tem nenhum fundo imobiliário, ele não tem mais nenhum, né, dentro desses setores, esses outros setores aqui que eu acho dispensáveis, entre aspas, né, o FOF, desenvolvimento, que eu não invisto, e Fiagro, como você sabe, eu não invisto em Fiagros justamente por ser uma classe muito nova, né? Quem sabe, vocês que acompanham nossas aulas, sabem que um dos critérios principais que eu utilizo para qualquer ativo entrar na minha carteira, seja fundo, seja ações, seja investimento exterior, é o quê? Já ter se provado no tempo, ter pelo menos 5 anos ali de análise, e os Fiagros surgiram, começaram a ser negociados aí na bolsa em 2021, ou seja, ainda muito recente, né? Ainda não existe nenhum fundo Fiagro que se consolidou no tempo ainda. Então, por isso, eu particularmente não gosto, ainda não invisto em Fiagros, apesar de achar que tem um grande potencial aí para o longo prazo e vir a se consolidar, assim como os fundos imobiliários. Mas eu gostei, tá? Gostei da carteira do Mauro, bem diversificada, até cabe aqui mais um fundo de shopping, tá? Porque os fundos de shopping talvez seja o melhor setor. E tem muita opção boa, né? Tem o XPML, tem o VISC, tem o HSML 11, tem o MAL 11, tem o HGBS 11, então tem várias boas opções aí que passam dentro dos nossos critérios de seleção e dá para ter mais um aqui para ficar 2 de shopping, 2 de galpões, 2 de lajes, um híbrido e 3 de papel. E aí fica muito legal e, como eu disse, só tomar cuidado, né, para não se expor demais a determinado setor. Já pulando aqui para as ações, né, ele tem 7 ações, né, aqui eu separei os principais setores e eu vou aqui na mesma linha de pensamento em relação aos setores. Esses 4 principais setores aqui, os setores perenes, para mim, dentro da nossa estratégia, são inegociáveis, que é o que? O setor de energia, saneamento, seguro e bancos. São os setores perenes, né, cerca de 80, 90% hoje da minha carteira de ações aqui no Brasil estão aqui, né, onde estão as melhores empresas perenes que já se provaram no tempo. E aqui a gente vê que ele tem o que? No setor de energia, Taesa e Semig, show de bola, 2 ótimas empresas. Saneamento não colocou nenhuma, né? A gente tem 2 bons exemplos aí para você estudar, que é a Sanepar e a Copasa, né? E é um setor extremamente importante para a gente ter dentro da nossa carteira. É um setor de utilidade pública que, na minha opinião, é inegociável ter na nossa carteira, né? Seguros, né? Ele tem Caixa Seguridade, muito bom, dá para diversificar melhor aqui também, ter mais uma, por exemplo, outro bons exemplos para você estudar, BB Seguridade, Porto Seguro, né? E em bancos, para mim, você tem as duas melhores ações desse setor, que é Banco do Brasil e Itaú, show de bola. Descendo um pouquinho aqui para demais setores, né? A gente tem 2 setores que eu gosto muito, que é Telecom e Saúde, você não tem nenhum, ok, tá? Não precisa preocupar ainda em ter. Você acabou de começar a diversificar em ações, seu patrimônio ainda ali está começando, né? A sua melhor proporção está em ações. Foca aqui primeiro, né, em ter maior parte da sua carteira aqui, e se for do seu interesse diversificar nos demais aqui, você vai diversificando aos poucos à medida, né, que seu conhecimento for aumentando. Por exemplo,
Não tem aqui, mas você tem uma das empresas que eu mais gosto, que é a WEG, né? A WEG está no setor de bens industriais. É uma empresa extremamente importante, extremamente lucrativa, que eu gosto bastante, também tenho na minha carteira. Descendo aqui para os setores cíclicos, como vocês sabem, eu não sou muito fã dos setores cíclicos. Eu gosto mais, né, aqui no Brasil, investir nessas ações aqui, nesse tipo de ações. Mas você tem ali uma empresa, a Petrobras, né, que é a mais famosa dos setores cíclicos, né, que está ocupando ali uma parte da sua carteira, igual sempre minha opinião sobre Petrobras, né, vocês me perguntam muito sobre Petrobras, qual que é a minha opinião? Para mim ela tem dois pontos negativos que eu não gosto, né, o primeiro, que eu acabei de citar, setor cíclico, eu não gosto muito, não sou muito fã desse tipo de setor, né, devido à oscilação dos lucros das empresas ao longo dos anos. Se você for pegar historicamente os resultados desse tipo de empresa, seja a Petrobras, a Vale, desses setores, né, que são mais cíclicos, você vê uma oscilação maior o quê? Nos resultados. E eu não gosto, diferentemente das boas empresas dos setores perenes. E a Petrobras tem outro ponto agravante, né, que é o quê? A forte influência do governo. É uma estatal que sofre forte interferência do governo. Né? A gente viu aí agora, né, semanas atrás, o Lula trocou, né, demitiu o antigo presidente e substituiu. Né? O mercado não gostou, o preço, o que aconteceu? O preço despencou. Um tempinho atrás teve uma notícia que o governo ia interferir na política de pagamento de dividendos. O que aconteceu? O preço despencou. Então, ela acaba sofrendo forte interferência do governo e isso acaba causando que uma oscilação muito grande. Eu prefiro ficar de fora justamente por isso. Apesar de ser a maior empresa do Brasil, né, ela sempre, independente do governo, ela sempre vai sofrer essa forte interferência. Ela sempre vai sofrer essa forte interferência justamente por ela ser a maior empresa do Brasil e ser uma estatal. Então, isso sempre aconteceu, independente do governo que esteja, isso historicamente sempre aconteceu. Então eu particularmente não gosto de ter esse tipo de sócio que interfere o tempo todo na política da empresa. Ah, Pedro, então é errado ter Petrobras? Não acho errado, tá? Mas você tem que entender, né, que é uma empresa cíclica que sempre vai sofrer essa forte ingerência, essa forte interferência que vai acabar sempre interferindo na oscilação dos papéis e interferindo também, né, na política de pagamento de dividendos e também nos resultados da empresa, tá? Então, o que é minha conclusão em relação à carteira do Mauro de Ações? Focar, né, como sempre, aumentar, por exemplo, empresa de saneamento, né, ter, por exemplo, uma outra empresa de seguros, e isso aos poucos, né? Diversificando aos poucos, aumentando posição, principalmente nessas empresas dos setores perenes. Mas está no caminho certo porque a maior parte, né, da carteira dele está aqui e não nos setores cíclicos que eu considero um pouco mais arriscados. E para concluir, né, ele não tem nenhum investimento no exterior ainda e é assim mesmo, tá? Na minha opinião, você tem que primeiro organizar e estruturar sua carteira no Brasil, organiza primeiro aqui seus fundos imobiliários, organiza primeiro suas ações e aí quando você adquirir um conhecimento, né, igual lá dentro da nossa mentoria tem um módulo só sobre investimentos no exterior, quando você chegar lá e tiver já uma boa estrutura aqui no Brasil, você começa também a diversificar no exterior. Indo agora aqui para a carteira do João, né, o João que me mandou aqui a carteira dele, ele tem um total investido de quase 35 mil reais, a gente vê que o João, ele tá com a carteira consolidada lá no Status Invest. Olha a diferença. Veja como a gente consegue visualizar de uma forma muito mais fácil e entender o que está acontecendo aqui. Então, ponto importante, voltando lá para o Mauro, para ele não esquecer também de consolidar a carteira dele ou no Status Invest ou no Investidor 10. Indo aqui para a carteira do João, a gente percebe o que? Ações, fundos imobiliários, Fiagro, criptomoeda e ETF no exterior. A gente vê que está muito bem diversificado, muito mais diversificada em outras classes, né? Porém, o que não tem aqui na carteira dele? Ele tem que colocar isso aqui no Status Invest também. A renda fixa. Não está constando aqui, porque ele precisa ter a noção qual que é a porcentagem dele de renda fixa na carteira. Ele colocou aqui só os investimentos de renda variável. Eu até conversei com ele, ele me falou, ele até tirei o print aqui da mensagem que ele me mandou, ele escreveu assim: Pedro, eu uso a caixinha do Nubank como reserva de emergência, 10% da carteira, mas nesse momento eu tive que usar o valor. Beleza, a reserva de emergência, ela tá ali justamente para caso a gente precise,
não ter que vender os investimentos de renda variável, utilizar e depois remontá-la, né? Ele precisou. Só que aqui tem dois pontos importantes. Primeiro, ele falou assim: Pedro, renda fixa como reserva de emergência 10% da carteira. O que é o ponto aqui? Se a gente for pensar aqui, quanto que é o 10% dessa carteira dele seria 10%? Seria cerca de R$ 3.500. Eu, né, não gosto de fixar a nossa reserva com base o quê? No valor no nosso patrimônio. Não, a gente tem que, como eu disse, em relação quando eu estava falando sobre a carteira do Mauro, a gente tem que definir um valor exato para a reserva de emergência. Porque se a gente colocar aqui 10%, ele vai chegar aqui a um valor de reserva de R$ 3.500. Eu considero muito pouco. Seria um valor muito baixo para uma reserva de emergência. Porque, como eu disse, a reserva a gente pega as contas mensais, as contas básicas e multiplica pelo menos por 6. Vamos supor aí que as contas básicas mensais dele fosse R$ 2.000. Multiplicando por 6 a gente chegaria o quê? A 12 mil. Nesse cálculo aqui dele, pera, 10% do meu patrimônio, a gente chegaria a uma reserva de apenas R$ 3.500. Então a gente não pode fixar com base no nosso valor investido, mas sim com base nos nossos gastos mensais, nas nossas contas fixas e multiplicar aí por 6, por 5, por 6 ou até por 12. Fixou esse valor, aí você vai alimentando até chegar. Porque vamos só a título de exemplo aqui. Vamos supor que a reserva dele fosse R$ 3.500. Ele teria o quê? Cerca de 2.000 em cripto, 1.500 em Fiagro e 5.000 em ETF no exterior. Ou seja, só no ETF no exterior ele já seria mais que a reserva de emergência. Só em criptomoedas seria quase igual a reserva dele. Não faz sentido. A gente tem que fixar a reserva, um valor, né? Definir um valor e pronto. E ir alimentando ali todos os meses até chegar. Então, como ele teve que usar aqui, e ok, né? Agora qual que é a prioridade total para a carteira dele? Prioridade número 1, fixar primeiro um valor, né? Pedro, R$ 10.000. E ir colocando lá até chegar a esses R$ 10.000. E não fixar um valor de 10% com base no patrimônio dele, porque senão a reserva dele vai ser apenas R$ 3.500. Então é isso. Agora, qual que é a prioridade do João? Remontar, definir e remontar a reserva de emergência dele lá na caixinha da Nubank. É um bom lugar para deixar a reserva, não tem problema. Agora, partindo aqui para a análise dos ativos em si, a gente começa aqui em fundos imobiliários. Ele tem 5 fundos imobiliários, 2 de shopping, VISC e XPML, show de bola. Galpões, XPLG, ele não tem nenhum ali de lajes, ele não tem nenhum híbrido tijolo, tem 2 de papel, HGCR, KNCR, e tem um Fiagro, que é o RZAG11. Ok, qual que é o ponto aqui? Como eu falei, a prioridade tem que ser aqui em cima. Ele tem 2 de shopping e não tem nenhum híbrido de tijolo. Tem várias boas opções aí de híbridos de tijolo. Depois você dá um pulo lá na nossa planilha, lá dentro do nosso material didático. Tem alguns bons exemplos lá para você analisar. Não tem nenhum de lajes corporativas. Então tá desbalanceado, né? Tá precisando melhorar aqui o rebalanceamento e a diversificação nesses principais setores. Porque não faz sentido, por exemplo, ele ter uma grande porcentagem em Fiagro. Eu já expliquei instantes atrás o porquê eu não invisto em Fiagro. Eu acho que tem um risco um pouco maior por serem ativos novos e não tem nenhum fundo imobiliário híbrido de tijolo, né? Não tem nenhum de lajes corporativas, por exemplo, né? Ou até mesmo ter um outro de galpões, né? Galpões logísticos talvez seja o melhor setor, né, de fundos imobiliários. Então dá para melhorar, focar mais aqui em cima, tá? Não tem problema ter Fiagro, né? Igual eu falei, eu não invisto, mas não tem problema ter, desde que não ocupe uma porcentagem muito grande da sua carteira. Por ter esse risco maior, por ser ativos novos, tem que ocupar uma porcentagem menor. E tá ocupando, tá? Até que tá tranquilo, tá ali 4% da carteira dele só em Fiagro, beleza? Pulando para as ações, né? As ações aqui do João, a gente vê que ele está começando, né? São poucas ações ainda, ele tem 6 ativos. Nos 4 principais setores, ele tem uma em cada, show de bola, tem que começar assim mesmo. Poucas ações e boas ele tem ali em bancos. Banco do Brasil, Seguros, BB Seguridade, Saneamento, Copasa e Energia Taesa. Tá legal, né? Boas empresas. E ele tem também outras 2 empresas que são quais? A Gerdau, né? Que entra aqui num setor cíclico,
como eu falei para vocês, eu particularmente não gosto muito, mas é uma baita de uma empresa dentro do setor cíclico. E ele também tem Bradespar, né? Bradespar é uma holding, né? O que é uma holding? Uma empresa que compra participações em várias outras empresas, sendo que a principal empresa que ela tem participação é o quê? A Vale. Então ela tem, se eu não me engano, 6% das ações da Vale, então você acaba se expondo aqui ao minério de ferro, ou seja, outro setor cíclico aqui. Então o resultado da Vale tem forte influência em Bradespar. Então, aqui qual que é a orientação para as ações aqui da carteira do João? Focar aqui, né? Dá para ele começar a diversificar pelo menos mais uma aqui de cada setor, né? Dos 4 grandes setores, e futuramente ele vai diversificando devagar, né? Nos demais setores. E para finalizar, exterior aqui ele tem o que? Bitcoin. Criptomoedas, né? Bitcoin, eu particularmente só invisto em Bitcoin, eu não invisto em nenhuma outra cripto, né? É sempre importante ter ali uma porcentagem pequena de cripto, eu sempre falo que até 5% é saudável, né? Principalmente para quem está começando, eu oriento até ter menos, né? E ele tem exterior, né? Que para mim é o jeito corretíssimo de se começar no exterior, apenas através de ETFs. Ele está diversificando ali para mim nos 2 principais, que é o que? O VNQ, né, o ETF de REITs, e o VAO, que é o ETF com as maiores ações. Ele está bem dividido, cerca de 50% em cada, e é isso mesmo. Exterior inicialmente não tem mistério, é ETF, é muito mais fácil, é simples, e já está muito bem diversificado. Então, show de bola. Eu acho que aqui conclusão sobre a carteira do João. Primeiro ponto, né? Focar total em remontar a reserva de emergência. O restante aqui, aos poucos, ele vai o quê? Reajustando, né? Dentro dos principais setores, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Qualquer dúvida para vocês que eu fiz a análise aqui, o João e o Mauro, pode me chamar lá no direct ou manda no grupo que a gente discute e eu passo mais orientações para vocês. Várias outras pessoas me mandaram também as suas carteiras, mas para não ficar, como eu sempre falo, para não ficar muito repetitivo e o vídeo ficar muito longo, eu acabo fazendo a análise, eu mando o direcionamento diretamente para eles ali no WhatsApp, tá? Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo de análise das carteiras. Valeu!